Os símbolos ocultos no Tarô de Thoth. Capítulo 2. Analisando os 78 arcanos. O carro. O carro é o arcano maior de número 7. Esse arcano tem como figura central uma espécie de carruagem, surgindo de uma espiral de energia. No alto, um dossel azul, em suas laterais, duas rodas vermelhas indicam o movimento. Abaixo 4 querubes, puxando a carruagem, e em seu centro o auriga, entronado nessa estrutura, portando o cálice sagrado. Todo esse sistema progride, em total equilíbrio, através de um caminho âmbar, cor de Shet, que é a letra correspondente na árvore da vida, e une as esferas de Binah e Geburah. O 18º caminho é chamado a inteligência da casa das influências, através do qual os segredos das coisas que desconhecemos são postas para fora. Podemos considerar esse o caminho do autoconhecimento. A letra-chave desse caminho é Shet, que significa cerca, e se soletra Shet, Yod, Tav. Está ligada diretamente ao mistério da vida como uma estrada a ser percorrida. É a jornada através da linha da vida. Esse é um dos 5 caminhos que atravessam o abismo, portanto é difícil de ser percorrido. É nele que recebemos as influências das esferas superiores através do véu da água, o grande mar de Binah que vimos na carta da estrela, em contraponto ao caminho oposto na árvore, do hierofante, que traz abaixo o fogo de Roquimá. O número desse arcano é o 7, que representa a totalidade, a perfeição, a consciência, a intuição, a espiritualidade e a vontade. O 7 simboliza também conclusão cíclica e renovação. Tem o significado de ciclo completo e de perfeição dinâmica. Cada período lunar dura 7 dias, remetendo para uma mudança depois de um ciclo concluído e de uma renovação positiva. Indica a busca pela aprendizagem e pela perfeição. Segundo o grego Hipócrates, o número 7, pelas suas virtudes escondidas, mantém no ser todas as coisas, dá vida e movimento e influencia até os seres celestes. Universalmente, o 7 é o número da dinâmica e do movimento. Na parte mais superior da carta, vemos o dossel azul da carruagem, uma espécie de toldo acima do carro. Esse é o azul de céu noturno de Binah. A formação ao fundo da carta sugere que uma espécie de portal espiral se abre da esfera Binah, e dela sai a carruagem, que segue pelo caminho âmbar de Shet, em direção a Geburah. Grafado nesse dossel, a palavra abracadabra. Essa palavra aparece no livro da lei, e é descrita por Aleister Crowley como a palavra Duael. Ela representa a grande obra completa, e deste modo é um arquétipo de todas as operações mágicas menores. Também é referida como sendo a palavra de duplo poder. Mais especificamente, ela representa a união do microcosmo com o macrocosmo. Representado por um pentagrama, e um hexagrama, a rosa e a cruz, o círculo e o quadrado etc. Crowley diz que a palavra é um símbolo do estabelecimento do pilar do macrocosmo, no vácuo do microcosmo. Apoiando o dossel, temos 4 colunas. As 4 colunas do universo que representam os 4 elementos, ou ainda as colunas da entrada do tabernáculo que são descritas em Êxodo. Estas 4 colunas representam ou falam da oportunidade para todos, pois o número 4 está sempre relacionado com a plenitude da terra. Todos têm oportunidade de entrar no santuário. Todos esses símbolos possuem em comum a representação de um chamado ao movimento, um momento de transposição crucial. Um parto metafórico, onde deixamos o conforto do útero materno protetor e acolhedor, que até então nos nutria, e ao qual estávamos ligados intimamente, e somos desafiados e de certo modo obrigados a nos expor, e seguir nosso próprio caminho em busca da individuação, adentrando em um novo mundo. É o início da exploração do santuário da vida. Astrologicamente, esse arcano é regido pelo signo de Câncer,
que por sua vez, regido pela lua, traz o afeto, a nutrição, o cuidado, o acolhimento e as lembranças do passado. Do elemento água, é pura sensibilidade. Seu simbolismo está associado à necessidade humana de construir um abrigo para se proteger, amparar e acolher. Assim como o caranguejo, Câncer se esconde em uma dura carapaça para se proteger, uma blindagem forte que tenha garantias tanto no plano físico quanto no emocional, mas na verdade, é vulnerável por dentro. Vemos a representação desse signo, sobre o elmo da figura central da carta. Esta figura, está sentada sobre a meia-lua, outra atribuição astrológica. A lua é símbolo de nossas emoções, intuição, hábitos, reações espontâneas e zona de conforto. Assim como do lado mais inconsciente e reativo da nossa personalidade. A lua está conectada aos ciclos da natureza, aos ciclos do nosso corpo, e aos nossos hábitos enraizados, sendo um dos elementos que interage com as nossas emoções. Representa tudo o que fazemos sem raciocinar, toda comunicação não verbal feita de forma emocional, de forma intuitiva ou instintiva. Como regente do nosso mundo interior, é o lado que se revela a portas fechadas. Entre esses símbolos, entronado no carro, temos a figura que Crowley nomeia como auriga. Aqui temos duas importantes ligações. A primeira remete ao contexto da antiguidade clássica, onde o auriga é um condutor de um carro de guerra, que tem como ofício, guiar as cavalarias que puxam a quadriga, um carro ou carroça, conduzida por 4 cavalos lado a lado, utilizada nos Jogos Olímpicos antigos. É considerada como a carruagem dos deuses e heróis na mitologia grega. A segunda remete à constelação Auriga, conhecida desde a antiguidade, que é reconhecível pelo pentágono que forma. O pentágono é o símbolo da plenitude humana. Da concepção alquímica segundo a qual, os 4 elementos devem ser complementados por uma quintessência originária, do elemento dominante, imaterial, do espírito do mundo. Ele está trajado com a armadura de cor âmbar. Assim como o caranguejo, uma resistente carapaça que protege seu interior sensível. O âmbar é uma cor entre o laranja e o amarelo, ela é única, rara e diferente, e expressa o desejo de ser igualmente único. Indica uma intuição refinada e sexto sentido, que geralmente se traduz em uma pessoa criativa, um pensador em comum com uma natureza e mente abertas e brilhantes. As pessoas de mente aberta, frequentemente procuram novas experiências, e variedade em suas vidas. Sobre sua armadura estão as 10 estrelas de Asiá, o mundo mais material da árvore da vida, aqui representadas por pequenos icosaedros, como gotas de orvalho herdadas pelo auriga de sua grande mãe Binah. Ele está sentado em posição de meio lótus, sinal de quem se inicia ao processo de meditação, e sobre a lua crescente que nos convida ao florescimento. O auriga não conduz o carro, visto que todo esse sistema parece tão equilibrado que progride naturalmente. Sua função mais efetiva na carta é o de portar o cálice sagrado. Uma espiral vermelha surge de trás do auriga e forma sua capa. Nas ordens paramaçônicas, a capa na cor vermelha simboliza o sacrifício interior do nosso eu, para o aprimoramento e evolução. O vermelho é também uma cor que representa a energia latente, em constante movimento, a saúde, a força, portanto, o jovem em sua potencialidade. Vermelha também são as rodas laterais do carro, elas apresentam a energia original de Geburah, produtora do movimento giratório. São símbolos da roda de 12 raios budista, que representam os 12 elos da originação dependente. Segundo o texto de Daniele Krelling. A originação dependente é a matriz existencial que gera continuamente a realidade manifesta. Seja a realidade objetiva concreta ou a realidade interna e subjetiva. Ela representa o modo como a mente deludida constrói todos os movimentos desde o nascimento, duração e cessação dos fenômenos, ou ainda o passado, presente e futuro desses mesmos fenômenos diante de nossos olhos. O nível subjetivo de nossa existência é construído por paisagens mentais.
estruturas internas associadas às inteligências cognitivas. O observador, ao experimentar o mundo através dessa associação, pode construir e manifestar a sua própria versão desse mundo, resultando numa paisagem mental. A estrutura interna é a base dessas paisagens mentais, que formadas por camadas sobrepostas e subjetivas de cognição são chamadas de marcas mentais. Ambas são inseparáveis e constituem um único corpo que as fazem atuar concomitantemente. As paisagens mentais são permeadas por crenças e conceitos, que pela recorrência criam condicionamentos, que por sua vez, acabam justificando a veracidade dessas estruturas e legitimando nossas ações no mundo. O conjunto de paisagens mentais, formadas por um vasto conjunto de marcas mentais, são revestidas por uma espécie de bolha de realidade. A noção de bolha de realidade pode ser traduzida como sendo a experiência de aparente solidez e coerência que damos às paisagens mentais. Nas bolhas tudo começa a girar como se tivesse um propósito verdadeiro e último, com significados que parecem coerentes e reais. Também é possível observar a realidade inteira surgindo junto com a identidade, com as relações, com visão estratégica e até mesmo com os aspectos causais. Contudo, apesar dessa aparência de solidez das bolhas e de nos localizarmos dentro delas, não estamos presos a elas. Na verdade, ao reconhecermos o funcionamento de todas essas estruturas, estamos nos preparando para perceber nossas limitações e para ultrapassar as fixações impostas pelos condicionamentos que as sustentam. O processo de originação dependente revela como se dá a formação e a destruição desses modelos de condicionamento, estruturas, paisagens e bolhas, ou visões de mundo estreitas e limitantes, que se dá tanto no aspecto tangível quanto no subjetivo. Puxando o carro, temos 4 esfinges, compostas dos 4 querubes. Esses querubes são seres históricos retratados em diversas culturas, se assemelham muito aos seres relatados em Ezequiel e no Apocalipse. Ezequiel 1:10. Em relação à aparência dos seus rostos, os 4 da frente tinham faces semelhantes às humanas, do lado direito tinha cara de leão, do lado esquerdo suas caras eram semelhantes às de boi, e os que atrás deles tinham cara de águia. Apocalipse 4:7. O primeiro parecia um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro um semblante como o de homem, o quarto parecia uma águia em pleno voo. Para alguns psicólogos modernos, o querube representa cada uma das partes mentais que constituem o ser humano. O boi, que rumina, representa os instintos, o leão, que rosna, representa as emoções, e a águia, símbolo da perspicácia, representa o raciocínio. Juntos, esses animais sintetizam todas as conquistas evolutivas do homem. Assim, nossos instintos, nossas emoções e nosso raciocínio, quando controlados pelo humano, podem nos levar a voos mais altos, a subir psicologicamente e culturalmente. Este seria o motivo de o querubim ser muitas vezes descrito, nos textos antigos, como uma carruagem, ou elevando pessoas aos céus. Esses também simbolizam os 4 signos fixos do zodíaco: Touro, Leão, Escorpião e Aquário. No tarot de Thoth, Crowley permuta os símbolos, de maneira que ao todo representam as 16 possíveis combinações dos 4 elementos, ou subelementos, que conhecemos muito bem representados nas 16 cartas da corte. O cálice sagrado, no centro da carta, é a figura mais importante nesse arcano. Como descrito por Crowley, é de ametista pura da cor de Júpiter, mas sua forma sugere a lua cheia e o grande mar de Binah. No centro está o sangue radiante, de onde surge a vida espiritual. Essa descrição remete diretamente à lenda do Graal. Segundo ela, José de Arimateia teria recolhido no cálice usado na última ceia, o sangue que jorrou de Cristo, quando ele recebeu o golpe de misericórdia, dado pelo soldado romano, depois da crucificação. Na literatura medieval, a procura do Graal representava a tentativa por parte do cavaleiro, de alcançar a perfeição, transportado para a história do rei Arthur.
onde nasce o mito da taça sagrada. É interessante notar que a água é uma constante na história de Arthur. É na água que a vida começa, tanto a física como a espiritual. Por isso vemos o azul do mar de Biná, dando um movimento radiante, dentro do cálice. A ametista, da qual o cálice é feito, simboliza a força de transmutação, e seu formato de lua cheia é símbolo da fertilidade e poder gerador. O auriga carrega esse cálice à frente de seu chakra sacral e do plexo solar, que quando atravessados pela energia Kundalini, permite que a pessoa se sinta dinâmica, estimulada e confiante a ir em busca do seu propósito de vida, deixando para trás os erros do passado e criando mudanças positivas em sua vida. Esse arcano é a essência dos novos caminhos, do amadurecimento, de tomar a direção de sua própria vida, mas não só da vida cotidiana, a vida plena, a que só se sente olhando para seu mundo interno. Aqui, toda a sua sensibilidade e experiências emocionais anteriores são usadas para pavimentar a estrada a ser seguida. É a viagem do meditador, que antes de se ocupar das mudanças práticas se ocupa das mudanças internas, por saber que em equilíbrio, o movimento natural o levará a seguir em diante. Esse não é um processo fácil, e quem o percorre com consciência sabe disso, por isso o auriga se acomoda dentro de sua armadura e segue, determinado, para dar forma à sua individuação. A seguir, veremos toda essa simbologia sendo aplicada numa leitura prática, que chamaremos de a voz da verdadeira vontade. Esse diagrama de leitura tem o intuito de ajudar o consulente a compreender melhor a sua voz interior, destravar suas crenças limitantes, e vislumbrar que caminhos podem vir a se abrir em seus horizontes a partir do momento que consegue dar espaço à sua essência. Posição 1. Pedido da voz interior. Sua voz interior pede que reconheça a necessidade de amadurecimento de sua singularidade, de dar o próximo passo de sua vida, que lhe permitirá estabelecer e seguir seus próprios objetivos e planos. Posição 2. As crenças limitantes. Você vive preso ao medo paralisante de se ferir, a mudança o assusta profundamente, e por isso se mantém apegado a caminhos que foram oferecidos a você, porém não são o seu caminho. Prefere a ilusão de aparente segurança, do que se arriscar pelo que almeja seguir de fato. Posição 3. Como atender a voz interior? É fundamental que você inicie um processo de autoconhecimento, que o ajude a identificar sob qual base emocional você direciona a sua vida. É o momento de superar os traumas que o fizeram deixar de lado os seus próprios objetivos, e se arriscar em sua própria busca. Posição 4. Transformações internas. Atendendo sua voz interior, você irá confiar que é plenamente capaz de fazer suas próprias escolhas de vida, e se sentirá pronto para trilhar novos caminhos, com segurança em suas decisões. Posição 5. Transformações externas. Atendendo sua voz interior, você dá direcionamentos na sua vida baseado em seu entendimento de si mesmo. Não se prende mais a compromissos por medo, e se arrisca a experimentar novos caminhos.